Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma semana. E o tema da semana é álcoois e éteres. Este capítulo foi dividido em duas partes. Então, vamos iniciar hoje com os principais álcoois e éteres e suas propriedades físicas, dando sequência, propriedades químicas, reações de epóxidos, catalisada por ácido e finalizando essas reações de epóxidos com abertura do anel catalisada por base. Muito bem. Então, dos álcoois importantes, eu destaquei aqui, para começar, o metanol e o etanol. Metanol, gente, nós sabemos que é uma molécula altamente tóxica, né? Meia colherinha de etanol, se ingerida, pode causar cegueira. Tem que ter muito cuidado, né? Ele é muito utilizado na indústria farmacêutica como solvente, né? Ele também pode ser utilizado como combustível, no entanto, somente 10% de sua produção é como combustível, né? 90% é como na indústria, principalmente a indústria farmacêutica, como falei. A sua produção é realizada a partir de monóxido de carbono e gás hidrogênio na presença de um catalisador a altas temperaturas. Bom, já o etanol, nós conhecemos, né, gente, aí das bebidas alcoólicas, alguns produtos de limpeza, do combustível, né? Então, o etanol, né, dois átomos de carbono, então ele pode ser produzido a partir da hidratação do eteno ou a partir, né, dos açúcares, né, da fermentação dos açúcares na presença de algumas enzimas, né, para produzir, então, aí a cada molécula de glicose, por exemplo, leva a 2 moléculas de etanol. Muito bem, pessoal. Um outro álcool muito importante é o etileno glicol, né, utilizado como anticongelante. Um exemplo de aplicação quando ele é adicionado aos radiadores, né? Para que a água não congele em temperaturas muito baixas, né? Então, ele tem a propriedade de reduzir o ponto de congelamento e aumentar o ponto de ebulição de algumas substâncias, né? Quando adicionado a alguns solventes. Aqui nós temos algumas moléculas orgânicas, né, encontradas em organismos vivos e alguns alimentos. Então, aí a gente tem o retinol, né, vitamina A molécula de glicose, que apresenta aí várias hidroxilas, né, e o colesterol, né, que também é um álcool. Então, a gente observa aqui também a presença da hidroxila. Bom, falar um pouquinho também dos éteres, né? O principal éter aí da classe, né, dos éteres é o éter dietílico, ou simplesmente éter etílico. Quando a gente entra no hospital, às vezes é aquele cheiro forte, né, característico de éter, viu, gente? Então, antigamente ele era utilizado como anestésico. Um outro éter também é o MTBE, né, tercobutilmetil-éter, utilizado como aditivo à gasolina, antigamente, né, hoje ele foi proibido devido a algumas implicações ambientais e de saúde, tá? Então, mas ele era adicionado à gasolina para aumentar a octanagem, ou seja, aumentar a resistência à explosão, né, e a eficiência da gasolina. Bom, gente, então, vamos à característica, né, do grupo funcional dos álcoois. Então, nós temos aqui, o que pode causar uma certa confusão, 3 grupos funcionais que apresentam hidroxila, álcool, enol e fenol, tá? Então, o álcool, gente, vai ser quando a hidroxila, ela está ligada a um carbono saturado. Lembrem-se, um carbono com 4 ligações simples. Já o enol, ele vai estar ligado à hidroxila a um carbono que apresenta uma ligação dupla, tá bom? E o fenol, né, nós sabemos a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, tá certo? Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho agora das propriedades físicas, tá? Então, nós temos aqui, olha, vamos interpretar esse gráfico, nós temos aqui em azul alcanos,
tá? Então, aqui nós temos alcanos com 1, 2, 3 e assim por diante, aqui representada a cadeia carbônica. Em amarelo, cloroalcanos, tá? Então, se fosse um alcano, aqui no lugar CH3 mais um hidrogênio, né? Cloroalcano, aqui essa ligação seria cloro ou álcool, né? Aqui em verde seria uma hidroxila. Então, o que está acontecendo? Veja só, a temperatura, tá? Ela vai aumentando, né? A temperatura aqui de ebulição, ela aumenta à medida que a gente passa dos alcanos para o cloroalcano e para os álcools. Então, por que que isso está acontecendo? Porque a interação entre essas moléculas está ficando cada vez mais forte. Entre alcanos, nós temos aqui a força de polo induzido, entre os cloroalcanos de polo, e entre álcoois nós temos ligação de hidrogênio, certo? Vale a pena lá relembrar direitinho essas interações, tá bom? Bom, e quando a gente passa aqui de um carbono para 2 carbonos, o que está acontecendo? Veja que também aumentou, né? Para os alcanos, por exemplo. Então, o que que nós sabemos? Que o aumento, né, da massa molar, né, aqui no caso também podemos chamar de massa molecular, vai provocar, né, o aumento do ponto de ebulição, certo? E também vai ocasionar um aumento na superfície de contato entre as moléculas, ok? Esses dois fatores contribuem para esse aumento no ponto de ebulição observado. Certinho, gente? Muito bem. Vamos comparar aqui alguns éteres, tá? Então, aqui nós temos, olha, veja aqui os valores crescentes, né? Aqui temos um carbono, aqui 2, aqui 3. Então, à medida que vai aumentando o tamanho da cadeia, vai sendo observado, né, um aumento expressivo aqui na temperatura de ebulição, ok? Aqui o boiling point. Muito bem, gente. Vamos falar agora das interações, né? Então, nós estamos observando aqui, olha, o oxigênio de uma molécula interagindo com o hidrogênio da outra molécula. Essa interação aqui é chamada ligação de hidrogênio, não é isso? Bom, o que que vai acontecer quando aqui nós temos um álcool e aqui nós temos um éter, correto? Veja que aqui o hidrogênio ele está ligado ao oxigênio, né? Já para o éter, nós não temos hidrogênio ligado ao oxigênio. A extremidade positiva dessa molécula é o carbono. Então, a interação entre o carbono e o oxigênio da outra molécula é uma interação bem mais fraca, tá bom? Porque aqui a diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio é muito maior. Então, a gente tem um dipolo, o lado positivo e o lado negativo da molécula é muito mais intenso, né? Em comparação à diferença de eletronegatividade entre oxigênio e carbono, que vai gerar um dipolo, uma intensidade mais fraca. Então, a interação de uma molécula com a outra também é mais fraca, ok? E isso resulta, né, num ponto de ebulição para o éter, um ponto de ebulição menor, ou seja, gasta-se uma menor temperatura, ou uma menor temperatura necessária para romper as interações entre as moléculas, né, e elas passarem de um estado físico para outro, né? Porque por exemplo, para passar para o estado gasoso, elas precisam vencer essa força de atração entre elas, né? E aí, como essa força de atração é pequena, então gasta-se uma baixa temperatura, ok? Já para os álcoois, veja, 35 graus centígrados. Já para os álcoois, como essa interação é mais forte, gasta-se uma alta temperatura, né? Gasta-se mais energia para que isso aconteça. Correto, gente? Muito bem. Agora vamos avaliar a solubilidade.
Bom, veja só, o oxigênio, ele consegue interagir por ligação de hidrogênio com a água, então nós estamos falando da solubilidade em água, tá? Porque a água também faz ligação de hidrogênio, nós sabemos que semelhante dissolve semelhante, não é isso? Então, tanto pelo oxigênio como pelo hidrogênio vai acontecer essas interações, veja. O oxigênio com o hidrogênio, né? E aqui o hidrogênio do álcool com o oxigênio da água, vice-versa, ok? Mas, quando nós temos um éter, né? Se o oxigênio faz ligação de hidrogênio com a água, o éter também vai fazer ligação de hidrogênio com a água. Veja aqui, olha, o oxigênio do éter com o hidrogênio da água. Mesmo o éter não tendo o hidrogênio ligado ao oxigênio, ele consegue fazer essa interação através apenas do oxigênio, certo, gente? Então, por isso, os dois vai ter uma solubilidade bem parecida, tá? Veja, do éter 7,5 e do álcool aqui, né? Tá tampando, acho que é 8, né? Ok. Muito bem, pessoal. Então, nós finalizamos, né? Até passei aqui um pouquinho, achei que teria algo a mais para falar sobre essas propriedades físicas, mas tudo bem, gente. Nós finalizamos assim, né? As propriedades dos álcoois e dos éteres, né? E a comparação aí entre eles. Até a